é o momento em que nós reservamos para meditar um pouco na palavra de Deus. Como eu sempre falo, são alguns minutos, mas muito importante. Eu quero chamar a atenção de você, para que você possa despertar em você o desejo de conhecer a palavra de Deus. E às vezes, como eu falo, às vezes eu não leio na íntegra o texto, para motivar aí você a ir buscar o texto e estudá-lo um pouco. E nessa noite eu queria pensar em dois textos da palavra de Deus, uma mensagem, mais uma reflexão, né? Mas que se encontra, e primeiro está em João, o capítulo é 3, do versículo 3 ao 6, onde Jesus teve um encontro com Nicodemos, e Nicodemos começa a falar reconhecer que Jesus é realmente o Filho de Deus, né? Porque ninguém faria essas coisas que ele faz se Deus não estivesse com ele. Então ali ele reconhece a grandeza e o poder de Jesus diante de todos, né? Então ele reconhece a grandeza de Jesus. Então eles começam a dialogar ali, e a partir do verso 13 diz assim, Jesus falando para Nicodemo: respondeu Jesus e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Então, essa aqui foi quando Nicodemos encontra com Jesus, e o que eu queria chamar a atenção aqui é que aqui Jesus está falando para Nicodemos, e falando para você, e falando para mim agora nessa mensagem, da necessidade de um novo nascimento, de um nascimento agora espiritual, porque todos nós nascemos naturalmente, como nasce qualquer pessoa, né? Mas esse aqui não, esse é um nascimento espiritual, que nos vai levar para a vida eterna. Então há necessidade, né, desse nascimento espiritual, para que você possa ver o reino de Deus. É a palavra de Deus que está falando. E lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, porque Pedro escreveu duas cartas, no 1 Pedro, no capítulo 2, e o verso 2 e 3, e diz assim: desejais afetuosamente, como os meninos, né, novamente nascido, o leite racial não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom. Então, esses dois textos, ele nos traz uma reflexão, e nós vamos pensar um pouquinho nisso, né, de que quando nós nascemos espiritualmente, como é que nós temos que proceder após esse nascimento espiritual, no qual Jesus disse aqui a Nicodemos, né? Todos nós, pai de família, né, queremos que os nossos filhos nasçam, né, e cresçam com saúde, né, e possa fazer tudo aquilo na vida que eles almejam, para que ele possa tudo conquistar aquilo. Mas para isso, essa criança, ela precisa o quê? Se desenvolver, ela precisa crescer, né? Ela precisa ter um desenvolvimento, ela precisa crescer como criança, para crescer como jovem, tornar-se um adulto, né? E na vida espiritual também não é diferente. Então, a partir do nascimento, a partir do momento em que você nasce espiritualmente para Deus, porque ele fala que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, então a partir desse movimento, você tem que começar a crescer espiritualmente. Porque senão, se você não se esforçar para crescer espiritualmente, você vai ficar apenas como um menino. Você vai ser apenas um menino na fé, né, que não cresceu. Mas como que você vai crescer espiritualmente? O crescimento espiritual, ele vem quando você estuda a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus. Então você vai crescendo espiritualmente através do conhecimento da palavra de Deus. Então é isso que Pedro está falando, né? Que nós temos que nos desenvolver, crescer, né? Nós não podemos ficar ali estático. Bom, eu já aceitei Jesus como Senhor, meu Salvador, eu já sou um homem na fé, eu sou um homem novo. É novo? Mas você precisa madurar na fé, você precisa crescer espiritualmente, né? Como a criança recém-nascida que necessita de um leite
para que ela possa se desenvolvendo, ela possa crescendo, depois, com o passar dos tempos, vai tomando uma papinha, uma comida sólida, né? A vida espiritual também é assim. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos muito pouco a palavra de Deus, mas a partir do momento em que nós vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos crescendo espiritualmente, né? E as igrejas hoje têm essa preocupação em fazer com que seus membros estudem a palavra de Deus. Se você vai nas igrejas, todas as igrejas têm escola bíblica dominical, algumas durante a semana, mas todas têm a escola bíblica, para que você possa conhecer a palavra de Deus, para que você possa se desenvolver como cristão, para que você não fique eternamente um menino, né, que nasceu ali de novo para a vida, né, para a vida espiritual, mas não se esforçou para crescer espiritualmente. Então eu convido você a estudar a palavra de Deus, né? Não fique assim, não, mas eu não sei estudar a palavra de Deus, é complicado, é difícil. Sim, às vezes é difícil entender a palavra de Deus, mas também como é difícil para uma criança recém-nascida começar a dar os primeiros passos. Como é difícil para essa criança, ela começar a caminhar, ela começar a entender a vida, como a vida é. Então isso requer esforços. A criança, ela tem que se esforçar para poder andar. E a pessoa, né, recém-nascida espiritualmente, também precisa se esforçar para crescer espiritualmente. E esse crescimento, ele vem através do estudo da palavra. Quando eu me converti, quando eu me converti, eu fui muito feliz, porque tinha um pastor, né? Ele me acompanhou no primeiro ano de conversão, ele sempre estava ali me orientando para que eu crescesse espiritualmente. Eu devo dar graças primeiro a Deus, depois a ele, pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Mas isso, né, esse conhecimento que eu adquiri, foi também pelos meus esforços, que não adianta o pastor ter se dedicado, passado os tempos, né, fazer visita para mim, estudo bíblico em casa, se eu não me esforçasse. Então o crescimento espiritual, ele depende de você. Então você precisa crescer, estude a palavra de Deus, vai na escola bíblica, né, se reúne com os irmãos ali, estuda a palavra de Deus, discute o texto da palavra de Deus, troca ideias com as pessoas que já estão há mais tempo na igreja, para que você possa crescer, né? Para que aí você vai passar um adolescente na fé, um jovem na fé, mais para frente você já está um homem maduro na fé, e onde você pode também, após uns tempos, começar a transmitir a palavra de Deus, porque você tem o conhecimento dela. Para transmitir a palavra de Deus, você tem que ter um conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento você adquire aonde? Estudando, nas escolas bíblicas, vendo mensagem, estudando alguns bons livros. Tem alguns bons livros que dá referências, textos bíblicos. Você lê o livro, vai na sua Bíblia, consulta, para que você possa ir crescendo. Você não pode ficar adormecido na fé, adormecido no banco da igreja, só ouvindo uma mensagem. Muitas pessoas, infelizmente é a realidade, vão para a igreja, se batizam e querem ficar somente ali quarta, domingo, quando muito, não participa de uma escola bíblica, não se dedica aos estudos da palavra, não gosta de ouvir um louvor. Se está na igreja, você pede para orar, ele se apavora. Por quê? Porque não está se desenvolvendo como cristão. Há necessidade de pessoas, né, que queiram estudar a palavra de Deus. Os professores estão lá nas igrejas, nas escolas bíblicas, se dedicando. Eles passam a semana inteira estudando a lição do domingo, para que você possa aprender. Então não deixe passar a oportunidade de você ter um conhecimento da palavra de Deus, porque senão você não vai ver o reino de Deus. É preciso cuidar dessa grande salvação que você tem. Ela não pode ser desprezada. O crente, ele não pode levar a vida de qualquer jeito. O crente, ele tem que se dedicar, ele tem que batalhar para ter maior conhecimento da palavra de Deus.
Um dia qualquer alguém vai chegar diante de você e vai pedir uma palavra, você tem que ter uma palavra para essa pessoa, uma palavra de conforto, de alento. Você vai visitar uma pessoa que está enferma no hospital, essa pessoa está ali, talvez está agonizando ali, está nos seus momentos difíceis, e você está ali, e você pode falar do reino de Deus para essa pessoa. Talvez seja a única oportunidade que essa pessoa tem de ouvir falar do reino de Deus e partir para a glória, mas isso depende dos seus esforços. Mas se você for um menino, como que você vai falar isso? Você precisa madurar na fé, precisa crescer como crente espiritualmente, ser forte, porque a vida cristã, nós vamos enfrentar grandes batalhas, grandes dificuldades, e se você não tiver um conhecimento espiritual, se você não estiver firmado na fé, você vai fraquejar, porque a palavra de Deus, ela disse, ser forte, ser valente. Foi isso que Deus falou para Josué, ser forte e valente, é contigo, não desanime, eu estou contigo, e Deus está com você, Ele quer que você cresça, Ele quer que você desenvolva como um filho, Ele não quer que você seja apenas uma criança espiritual, mas Ele quer ver o seu crescimento espiritual para a grandeza do reino de Deus. O reino de Deus aqui na terra, ele é formado por homens e mulheres que se dedicam o seu tempo para estudar e transmitir a palavra de Deus, né? Jesus fala, ide, ensinai a todos os povos e nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como ir? Como ensinar? Se não conhece a palavra de Deus? Então nessa noite, eu quero pensar com vocês, né, sobre o crescimento. Eu gostaria que todas as pessoas abrissem a sua Bíblia, estudassem a palavra de Deus todos os dias. Eu sempre falo aqui, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, é com ela que você vai crescer, é com ela que você vai ser um homem forte, uma mulher forte, valente, para enfrentar as dificuldades da vida. E as dificuldades vêm todos os dias, e nós temos que saber superá-las. As mesmas dificuldades que eu enfrento, você enfrenta, mas a maneira como nós vamos lidar com as dificuldades é que faz a diferença nas nossas vidas. Aquele que conhece a palavra de Deus, que tem a fé em Deus, que sabe que Deus proverá diante das dificuldades, ele sabe como agir. E aquele que não conhece a palavra de Deus, diante das dificuldades, se desespera, abre a boca no mundo, vai para as redes sociais, fala coisa que não deve. Não, precisamos ser sábios, precisamos ser homens e mulheres sábios, sabedoria divina, sabedoria espiritual. Se te falta sabedoria, peça a Deus. Te falta orientação, peça a Deus. Não está compreendendo ler a Sagrada Escritura, fale com Deus. Deus está aí, para te ouvir. Clama a Deus através de seu Filho Jesus, porque é o único, né, que nós podemos chegar até Deus é através de seu Filho Jesus. Entrega a sua vida a Deus através do seu Filho Jesus, e você vai crescer cada dia mais espiritualmente, para que você possa levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem, assim como eu não conhecia a palavra de Deus, até que um irmão veio e falou para mim da grandeza do reino de Deus. Ele perguntou para mim, você tem fé? Eu falei, tenho. Ele falou, você conhece a palavra de Deus? Eu falei, muito pouco. Ele falou, então vou te dar uma oportunidade. Lá na minha casa, nós estamos fazendo um estudo bíblico toda terça-feira à noite. Eu te convido para participar. E eu fui e participei em 2005. E graças a esses irmãos eu estou aqui, posso falar da palavra de Deus para você. Porque todos os dias eu tenho esse desejo, eu tenho essa fome, essa sede de buscar e anunciar a palavra de Deus. E ela, cada dia, ela cresce mais, quando nós temos o desejo de buscá-la, quando nós estudamos. Isso nos faz forte, isso nos faz homens e mulheres
maduro na vida cristã. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que está aí do outro lado. Estude a palavra de Deus. Não seja apenas um menino na fé, mas um homem maduro. Alimente-se todos os dias da palavra de Deus. É o nosso alimento espiritual. Amém?